Bom dia, pessoas queridas do LinkedIn. Que legal ter você com a gente no nosso Café com Transformação. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. A nossa consultoria existe para fortalecer a temática da equidade de gênero nas empresas, trabalhando com a valorização da parentalidade no universo corporativo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre estratégias que a gente pode usar dentro e fora do trabalho para envolver os homens na pauta da equidade de gênero. O desafio da equidade de gênero é um desafio para todas as pessoas e necessariamente todas elas precisam estar envolvidas nessa pauta, não somente as mulheres. Para a gente transformar, é preciso menos planos e mais ação. E esse agir requer captar homens aliados a essa causa. Nesse papo, a gente vai desconstruir alguns padrões sobre masculinidades que nos foram impostas e que geram um peso enorme para gerar mais leveza para homens, mulheres e toda a sociedade. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Suzana e para os nossos convidados, o Ismael dos Anjos e o Marcelo Vilas Boas. Então, bom dia, pessoal. Eu queria que vocês dessem um bom dia contando aí como costuma ser o café da manhã de vocês, já que a gente está aqui nesse Café com Transformação. Então, bom dia, Su! Bom dia, Lu! Uma delícia estar aqui em mais um Café com Transformação. Então, primeiro vou me apresentar para quem está vendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros até a altura do ombro. Estou usando um óculos, estou no meu escritório. Atrás de mim tem alguns livros. E, então, esse é um pouquinho de mim para que vocês possam me conhecer. E meu café da manhã no dia a dia, ele começa, eu faço em 2 etapas. Ele começa com um café passado logo cedo, com leite, e depois eu vou para a academia, faço um exercício. Hoje não pude ir, e aí eu volto para comer alguma coisinha, uma fruta e um pão. Então é assim, meu café da manhã é bem simples, bem prático para o dia a dia. E eu estou muito feliz de ver novamente o Ismael aqui com a gente. Então, Ismael, seja bem-vindo. Nos apresente um pouquinho e conte como é que é o seu café da manhã. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite novamente. Meu nome é Ismael dos Anjos, eu sou um homem negro de pele clara, estou com black power, barba, estou com um suéter porque está um pouco frio aqui em São Paulo, mais escuro. Estou dentro do meu escritório que tem alguns livros no fundo, tem uma máscara azul na parede também. Uso óculos, então prazer. Bom, meu café normalmente costuma ser bem simples, café passado, bem forte, porque eu gosto de café forte, sem açúcar, e ovos, é bem simples assim. E você, Marcelo? Bom dia a todos, muito feliz por estar aqui, podendo compartilhar esse momento, esse café com vocês. Bom, me apresentando, meu nome é Marcelo Costa, eu tenho cabelo relativamente curto, barba, estou usando óculos e uma camisa azul. Estou dentro de um quarto de hotel, porque estou em viagem a trabalho. Atrás de mim tem uns quadros, uns abajures. E o meu café também é um café bastante simples. Para começar, que o meu café não tem café, pois eu não sou um consumidor de café. Então, normalmente envolve uma banana, um ovo mexido com pão tostado e um iogurte ou um leite. Então, normalmente eu acabo não indo para o lado do café propriamente dito. Muito bom, gente. Eu acabei que eu não fiz a minha audiodescrição. Então, eu sou a Luciana, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros acima dos ombros, eu tenho os olhos castanhos claros, eu estou usando um óculos de armação preta, estou falando também da minha casa, do meu escritório, na frente de uma parede com os rajados coloridos, o papel de parede, tenho também à minha esquerda alguns quadros e uma luminária. Então, muito bom ter você com a gente, e eu gostaria de pedir para que vocês possam ficar bem à vontade, colocar nos comentários ali as suas considerações, dar um bom dia aí para a gente também, porque isso aquece aí o nosso coração. Então, começando o nosso papo, eu queria perguntar para o Ismael. Ismael, a gente, infelizmente, atualmente, a gente ainda escuta frases como homem não chora, homem não deve expressar os seus sentimentos, para ser homem tem que ser bruto, homem que é homem não cuida da aparência, né? Infelizmente, a gente escuta esse tipo de frase ainda hoje.
A masculinidade tóxica traz consequências nocivas para a sociedade como um todo, inclusive para os próprios homens, né? Que costumam se sentir, às vezes, sufocados, emocionalmente abalados, acabando por adoecer e até morrer mais cedo do que as mulheres. Ismael, o que está por trás dessas falas e como essas falas afetam a equidade de gênero? Bom, tem muita coisa por trás desse tipo de frases, né? A gente vive numa sociedade que se organiza ideologicamente a partir de um pilar machista, um pilar patriarcal, numa noção de que os homens seriam superiores às mulheres. E essa crença organiza boa parte das coisas que a gente vê, né? Então isso começa desde entender, bom, se tem essa crença, né, de suposta superioridade, a gente também acaba dividindo desde muito tempo o que seria de homem e o que seria de mulher. E nessa coisa os homens arrumaram um problema para a sociedade e para si também, porque a gente colocou como sendo coisa feminina coisas que majoritariamente nos fazem humanos. Por exemplo, emoções, a gente aprende desde muito cedo que não é algo que homens deveriam demonstrar. Não digo só o choro, né, que é uma frase que a gente ouve bastante, mas repare que boa parte dos homens tem dificuldade em expressar amor, em expressar carinho, porque não é algo que a gente é ensinado desde a mais tenra idade. Nesse sentido, os homens vão criando como se fosse uma armadura que vai restringindo emocionalmente as coisas, tentando que aguentar o tranco, ficarem em silêncio, demonstrarem força, vários atributos que a gente compreende como masculinos. O problema é que a gente cria uma caixa, que a gente chama de caixa do homem, em que tudo que está fora dessa caixa pode ser percebido como menos masculino, e isso faz com que os homens, eu costumo dizer, matem e morram tentando provar para o outro que são homens sim, né? Normalmente a gente diz que desempenhar masculinidade é uma performance, porque a gente depende do outro para falar assim, nossa, o Ismael é muito homem, o Ismael não deixa passar o Ismael sempre faz isso, o Ismael é aquilo. E quando a gente pensa nos xingamentos que os homens ouvem desde a mais tenra idade, normalmente são para diminuir a masculinidade. Não tinha para homem onde comprou isso, homem que é homem não faz isso, esse tipo de coisa. Nesse sentido, né, quando a gente pensa que a gente está desumanizando uma parcela grande da população, a gente faz também uma série de dores, porque esse homem que não consegue expressar-se por linguagem, não consegue expressar-se por emoção, provavelmente vai se expressar por violência, porque ele entende que violência é uma maneira de manter poder, de subjugar as pessoas que estão ao redor. Então a gente cria um problemão. Eu costumo dizer que masculinidades podem não ser o assunto mais urgente, mas eles perpassam vários dos assuntos urgentes que a gente precisa enfrentar como sociedade. E mesmo dentro do público masculino tem diferenças, né? Quando a gente pensa que essa caixinha do que é ser homem, normalmente é dita no singular, né? Homem que é homem é assim, homem é tudo igual. A gente não fala de homens no plural, a gente não fala de masculinidades. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em masculinidades negras, os homens negros, desde a mais tenra idade, costumam cuidar, porque a mãe sai para trabalhar, muitas vezes, na condição social em que a gente está no Brasil, com mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, muitas vezes esse pai não está presente, e o mais velho cuida. Depois esse menino negro vai ter que aprender que, olha, isso não é esperado de homem. Homem é da soleira da porta de casa para fora e tudo mais. Nesse sentido, a gente acaba tendo uma masculinidade hegemônica muito rígida que tenta controlar todas, mas muitas vezes não dá conta de explicar as diferenças de raça, não dá conta de explicar as diferenças que existem por orientação sexual, ou muitas vezes diferenças que existem, por exemplo, será que homens trans se comportam do mesmo jeito que homens cisgêneros? Então a gente cria uma grande camada para organizar tudo, mas que na verdade controla expressões diferentes de masculinidades que poderiam até ser mais benéficas para a sociedade. Exatamente, Ismael. Então, assim, e como é que essas falas se relacionam com a equidade de gênero? Eu entendo que quando a gente pensa, né, nessa dicotomia, em separar muito marcadamente o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, isso faz com que o território de equidade de gênero seja sempre um campo de combate, né? Muitos homens têm medo de perderem o que eles consideram como um lugar deles, um lugar que já está garantido, um lugar que já está dado, e muitas vezes não vão se engajar, não entendem, né, que essa camisa de força os aprisiona. Entendem que é assim que é assim que tem que ser, e muitas vezes vão atuar para manutenção dessa desigualdade.
Por isso que quando a gente fala em equidade de gênero, eu entendo que os homens estarem engajados é super importante, porque não tem como, né, pensando num espaço finito de poder na sociedade, não tem como as mulheres caminharem em direção ao centro se os homens não derem uns passos para trás para entender, nossa, eu também não quero ter isso, eu não quero ter esse conjunto de regras, eu quero poder falar que eu amo meus filhos, eu quero poder ter tempo para criar as pessoas que estão ao meu redor, para poder amar, para poder fazer esse tanto de coisas, e não só me definir no papel de ser provedor, de aguentar o tranco, de não expressar emoções. Então, nesse sentido, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem para chegar num lugar de equidade. Como é que os homens vão aprender a se portar de uma maneira diferente, entenderem que não são menos homens por conta disso, e inclusive participar de uma construção mais saudável e mais equilibrada. Maravilhoso. E falando em homens engajados na causa da equidade, eu queria agora conversar um pouquinho com o Marcelo. O Marcelo, ele é co-líder do IRD de Mulheres da Singenta, é nosso parceiro aí de trabalho há quase 3 anos. E eu queria saber, Marcelo, o que te fez engajar nessa pauta da equidade, né? Sendo homem, sendo co-líder desse IRD, desse grupo muito importante, né? Na Singenta, uma empresa de agronegócio majoritariamente masculina. Então, eu queria entender um pouquinho aí das suas motivações, o que te levou aí a fazer parte desse grupo. Obrigado pela pergunta, Luciana. E, de verdade, eu sempre tive uma crença, acima de tudo, que não importa o local onde você esteja, ou não importa como você se identifica, seja o seu gênero, seja as suas crenças, que isso deveria ter qualquer tipo de impacto. Só que à medida que a gente vai crescendo e vai se deparando com o mundo como ele é, infelizmente a gente vê que isso não é uma realidade. Então, e ainda mais como profissional de recursos humanos, um profissional da área de recrutamento e seleção, a gente acaba vendo, né, na prática, infelizmente, como essa estrutura organizacional, que é um reflexo da sociedade, como isso também acaba sendo muitas vezes tóxico para as pessoas que ali estão. E, acima de tudo, uma reflexão que eu sempre faço para esse tema especificamente, e que eu fiz quando eu recebi o convite lá atrás para fazer parte do grupo, foi: eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma esposa, ainda não tenho uma filha, só Deus sabe se um dia eu terei, mas eu quero poder ter o orgulho de estar num ambiente de trabalho onde eu possa recomendar para os meus amigos e para os meus familiares. Mas isso requer uma reflexão. Será que onde eu estou, o local de trabalho que eu me encontro, será que é o local que eu gostaria que a minha esposa trabalhasse? Será que ela vai ser reconhecida pelas suas habilidades? Ela vai ser reconhecida pela qualidade das suas entregas? Ou vai ter algum tipo de obstáculo? Ou vai ter algum tipo de trava para o seu desenvolvimento ou para a sua carreira? A gente escuta muito, como você falou, o mercado agro ainda é um mercado majoritariamente masculino, nós ainda temos uma presença muito grande maior de homens no campo, só que isso não reflete a realidade quando você vai para a sala de aula para ver os cursos de agronomia. Quem que está se formando na sala de aula da agronomia? E a gente percebe que cada vez mais mulheres estão cursando engenharia agronômica, ciências agrárias. E para onde vão esses talentos? Para onde vão essas pessoas procurar uma oportunidade de emprego se nós estamos falando de um ambiente que está totalmente fechado, um ambiente que ainda se vê muito masculinizado? Então, eu enxergo que o tema da equidade, ele não é um tema onde a presença masculina ela é necessária porque necessita de uma validação. Não é isso. Eu acho que a presença masculina ela é importante porque ele é um tema que necessita de todo o apoio possível, né? Então, se hoje a gente percebe que por essa estrutura patriarcal, essa estrutura masculinizada, se eventualmente ela é um entrave, não basta apenas ela deixar de ser um entrave, não basta apenas ela sair do caminho, mas ela também tem que ser um apoiador da causa para trazer esta régua para o centro, né? Trazendo um pouco do exemplo do Ismael, não é simplesmente
tá bom, então não vou atrapalhar. Mas às vezes o não atrapalhar, você está atrasando cada vez mais essa luta pela igualdade, trazer a barra para o centro, né? Então, eu entendo que a nossa participação na discussão, no debate, a troca de ideias, ela é muito benéfica para trazer cada vez mais o ponteiro para o local adequado, que é o centro, né? Então, acho que isso que me motiva a debater o tema e, acima de tudo, apoiar o tema. É muito bom, Marcelo. Você deu uma dica ótima também, né? Você falou coisas muito relevantes. Você falou assim: eu comecei a pensar, né, nesse ambiente. Será que é um ambiente para minha mulher trabalhar, né? Então, assim, às vezes também sair desse lugar do homem olhando só para si, para colocar as pessoas, né? Colocando ali pessoas queridas, as mães, as mulheres, as irmãs, as primas, seja lá o que for, também pode ser uma estratégia para a gente começar a falar sobre esse tema e ganhar um pouco mais de atenção, pensando aí no público masculino. Obrigada aí pela sua resposta, Marcelo. E vamos para a próxima pergunta. Eu queria falar um pouquinho assim, olha, os homens, a gente já sabe que eles são a grande maioria aí nas posições de liderança. Isso não é novidade para ninguém. O cenário ele vem mudando devagar. Mas mesmo assim, quando a gente fala nas mulheres, nos ambientes corporativos, a maternidade ainda aparece como um dos principais obstáculos que as impedem de crescer na carreira. Não é justo, mas é real. Infelizmente, em nossa sociedade, a mulher ainda é vista como a principal responsável pelo cuidado. Seja o cuidado relacionado às tarefas domésticas e o cuidado também em relação a filhos e filhas e entes queridos. E é nesse ponto que a gente precisa focar o nosso debate e intencionar as nossas ações. A crença de que as mulheres são mais preparadas para o cuidado ajuda a reforçar as desigualdades de gênero. No entanto, uma pesquisa de Israel afirma que homens, ao se tornarem pais, passam por um processo de aumento de produção de hormônios semelhante ao das mulheres. Uma comprovação científica que reforça que homens e mulheres são igualmente preparados para o cuidado. E pensando nisso, queria perguntar para o Ismael. Ismael, como é que você percebe essa questão dos homens não se envolverem tanto com o cuidado? De onde que vem isso, assim, e por que é tão importante que eles se envolvam também nessas tarefas do cuidado? Isso vem de longe. Eu acho que quando a gente entende ali, alguns milênios atrás, quando a gente vai se dividir dentro da noção do que é privado, do que é público, a gente, como sociedade, né, principalmente no Ocidente, se organizou para que as mulheres estejam nos espaços privados, né? Então elas normalmente estavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando das tarefas domésticas, do almoço e outras coisas, enquanto os homens estavam dominando os espaços públicos. Então, eles estavam nas arenas políticas, durante muito tempo só eles poderiam ser políticos, inclusive votar. Durante muito tempo, toda essa esfera pública cabia aos homens. Eu acho que isso gera reflexos imensos e crenças, porque a sociedade se estruturou em cima disso, né? Nesse sentido, o cuidado, e seja o cuidado, o autocuidado, o cuidado com as pessoas ao redor, ou o cuidado com os ambientes, não era visto como algo masculino, né? Então, poderia ser desde... eu sempre costumo brincar, né? Quando a gente pensa numa criança muito, muito jovem, a gente pensa numa menina, a gente ensina ela a ser vaidosa. Se a roupa tá suja, a gente fala para trocar. Se tá sentado de determinado jeito, a gente fala, não, menina, não senta assim. Com o menino, se ele tá com a roupa suja, para usar o mesmo exemplo, a gente sempre vai falar, menina é assim mesmo, deixa, vai sujar mais. Então, a gente tem uma maneira compulsória de ensinar cuidado para as mulheres, né? Então, as brincadeiras mamãe e filhinha, professor e aluna. Quando a gente pensa nas bicicletas, né? As bicicletas tidas como de menina normalmente tem uma cestinha, né? Que estimula a colocar ali um casaco, uma comida, se preparar para o futuro. E a bicicleta do menino tem fogo, tem outras coisas, é mais um lugar de adrenalina, de radical e tudo mais. Então, a gente ensina os meninos que cuidado não é algo que lhes compete. E 20, 30 anos depois, quando vai se tornar pai, quando vai ter outras maneiras de estar na vida, esse cara não se preparou para o cuidado. Muitas vezes não sabe, não faz a própria comida, não tem o hábito de cuidar das próprias roupas e outras coisas. Nesse sentido, eu entendo que a gente precisa focar nos meninos, né, nas crianças que a gente está criando. Por que
que a gente está criando meninos da mesma maneira que a gente criava há 10, 20, 30, 50, 100 anos atrás, ou de maneira muito semelhante. Então, nesse sentido, o cuidado é algo eminentemente humano, né? É algo que passa por olhar para dentro, olhar para si. Quando a gente pensa em coisas de autocuidado, vai muito além de uma vaidade, pode ser frequentar terapia, psicólogos, pode ser ter um momento para parar, para se cuidar, pode ser um momento de... eu sempre brinco, né? Por exemplo, a gente pensa que tem anti-rugas, um monte de creme, um monte de coisas, e normalmente os homens nem olham para isso, né? Não fazem sequer exames que são necessários muito tempo depois na vida, né? A saúde do homem é precarizada, a gente tem muitas coisas nesse sentido. Eu entendo que a gente só supera isso se a gente entender que cuidado é palavra-chave na transformação das masculinidades. A gente ensina cuidado de si, cuidado do outro, cuidado das pessoas ao redor, e com isso a gente vai entender que, por exemplo, um menino que está brincando ali de mamãe e filhinha, casinha e tudo mais, está no máximo se preparando para ser pai no futuro, né? Que é algo que a gente normalmente não vê. A gente começa a colocar brincadeiras para os meninos que são mediadas por competição, né? A gente vai pensar em futebol, corrida, se cai, rala o joelho, ouve coisas como levanta, vira homem. Então, acho que tem bastante coisa. E o cuidado é uma palavra-chave, porque isso também responsabiliza os homens. Quando a gente pensa no dado que eu falei agora há pouco, né, de mais 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, isso só é possível num país que considera que ser pai não é uma responsabilidade que se assume dessa maneira. É uma responsabilidade que muitas vezes o cara pode evadir, pode não estar presente, porque não vê aquilo como uma necessidade. Então, temos, infelizmente, muita coisa a enfrentar, mas eu acredito, principalmente, que a paternidade pode ser um gatilho dessa transformação, porque quando o cara está ali cuidando de uma criança, aprendendo, se dedicando, é muito difícil que ele não comece a olhar para si, que ele não comece a se planejar do tipo, quero ver meu filho ou minha filha crescer, quero estar vivo daqui a 18, 20 anos para ver como esse ser que eu amo vai estar por aqui. Então, eu acredito nessa palavra como chave de transformação, mas acho que a gente ainda está um pouco longe disso, infelizmente. Em muitas camadas da sociedade, o cuidado não é algo que a gente consegue fazer. Isso mesmo, muito bom. E o Ismael falou para a gente aí, né, sobre essa questão do cuidado. E aí, Su, eu queria saber de você, como é que esse tema se conecta às empresas? Por que uma empresa precisa envolver homens nas tarefas do cuidado? Excelente questionamento, Lu. Na verdade, o que a gente vem vendo é que a equidade de gênero traz resultados de negócio, né? Já está comprovado que a equidade de gênero traz resultados de negócio. E se a empresa deseja resultados, ela precisa trabalhar essa temática. E quando a gente fala de trazer resultados de equidade de gênero, a gente fala de uma paridade de gênero na alta liderança. E como bem tu pontuou no início da nossa live, ainda a maternidade é um dos principais obstáculos que impedem as mulheres de progredir na carreira, impede a gente ter mais mulheres no topo da liderança e alcançar esses resultados de negócio. Inclusive, a FGV, numa pesquisa em 2016, apontou, né, que 48% das mulheres mães interrompem suas carreiras devido à maternidade. Então, se a gente precisa mudar este cenário, a gente precisa dar condições para que essas mulheres possam estar no ambiente do mercado de trabalho. E isso envolve trazer os homens para o cuidado, porque quando a gente tem uma divisão mais equânime de tarefa, é possível, então, que as mulheres se dediquem às suas carreiras. Então, a empresa que entendeu a importância de se ter a equidade de gênero vai reconhecer a importância de transformar ou de fazer parte dessa transformação sociocultural que é tão importante para que as condições sejam dadas. Então, até mesmo, eu vi aqui um comentário, a Ruth Manuel comentou, né, que esse é um grande desafio sociocultural. É uma pauta necessária para que possamos influenciar adultos e ajustar a educação das nossas crianças. Então, a gente entende, né, Luciana, enquanto consultoria, maternidade das empresas, que o tema da equidade de gênero, da divisão do cuidado, do ressignificar esses papéis de gênero é fundamental. E a sociedade, a empresa, sim, tem um papel muito importante nessa transformação sociocultural.
Maravilha, Su. E principalmente falando de Brasil, né, que a gente não tem políticas públicas que favorecem isso, as empresas ainda têm um papel social muito importante. Então, é preciso, sim, olhar para essa pauta. O Ismael deu uma dica muito legal, né, que talvez utilizar a parentalidade, a paternidade, seja um bom gancho para a gente envolver os homens nessas tarefas, né, porque se a gente vamos falar sobre masculinidades, talvez esse tema não gere uma cola, né? E se a gente falar sobre paternidade, é uma forma da gente resgatar essas masculinidades e envolver também os homens nas tarefas do cuidado e alcançar a equidade de gênero. E falando em empresas, Marcelo, conta pra gente um pouquinho da sua experiência liderando os grupos de homens da Syngenta. Quais foram os desafios e os aprendizados que vieram dessa experiência? Conto sim, Luciana. A cada ano, né, a Syngenta ela possui alguns grupos de afinidade, e dentro do grupo de afinidade de mulheres, cada ano a gente tem algumas estratégias. E uma das nossas estratégias no ano passado foi a criação de um grupo de homens com o intuito de debater o tema da equidade interna, qual o nosso papel nessa discussão. Então, não seria um outro grupo de afinidade, mas sim uma ação dentro do grupo de mulheres. E uma das coisas que chamou a atenção foi um certo susto, né, quando a gente fez esse convite. Fizemos um convite para aproximadamente 20 homens, de diversas áreas diferentes, em posições de liderança para debater, e a primeira reação deles foi, mas o que é esse grupo? Por acaso esse grupo ele veio para ser como um grupo rival do grupo de mulheres? Então já tem um grupo que fala sobre mulheres, então a gente vai fazer agora o grupo dos homens, é isso? Então a primeira reação foi, peraí, então vai ser um jogo homens contra mulheres, é isso? Então a gente vai estar cada um de um lado diferente? Então já chamou a atenção. Olha o mindset, né? Exato, já chama a atenção que não veio logo de cara, que é um grupo formado para trabalhar em conjunto, mas sim um grupo para trabalhar como uma concorrência, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que chama a atenção, que quando a gente fala do tema homens e mulheres, não é um contra o outro, é um e o outro, né? Então, a gente está junto nessa discussão. Então, acho que começa com esse exercício de fato, explicar o motivo de você ter um grupo de aliados para trazer a pauta, um grupo de pessoas para, primeiro, compreender a importância do tema, compreender a importância da pauta, e aí sim se transformar num aliado engajado para o tema. Acho que tudo começa por aí. E aí um outro grande desafio, de fato, é o engajamento no dia a dia. Como eu comentei, iniciamos com um grupo de aproximadamente 8 homens, e ao longo das sessões que nós pudemos ter, a gente tinha, em média, 4, 5 deste grupo efetivamente presente no dia a dia. Nós sabemos que as nossas agendas do dia a dia no trabalho são extremamente corridas, nós temos muitas exigências, nós temos muitas entregas para fazer, mas se esta pauta não for uma prioridade, não apenas das pessoas, mas se não for uma prioridade de negócio, a verdade é que cada vez mais a gente vai ter dificuldades, como eu comentei antes. Não é que a organização está sendo um blocker, a organização está impedindo que o tema avance, mas ao mesmo tempo não estará fazendo nada para ajudar. Então, acho que organizações que efetivamente querem trabalhar de forma séria o tema da equidade, isso precisa ser um tema de negócio. E a verdade é que é um tema de negócio, então mesmo se a gente deixar de lado o tema, o caráter humano, que sempre deveria ser a nossa prioridade, mas se a gente olhar para o caráter de negócio, a verdade é que cada vez mais nós temos no mercado mulheres extremamente talentosas, extremamente preparadas para o exercício da sua função. Então, a partir do momento em que eu não tiro o meu olhar para isso, eu continuo com o mesmo olhar antiquado, a mesma forma de pensar, de não, eu preciso de alguém que vai liderar o negócio, alguém que saiba bater a mão na mesa, alguém que não tenha medo, né, de enfrentar os resultados, e pegar essas características e personalizar apenas numa figura masculina, nós estamos deixando de olhar enormes possibilidades. E eu não estou falando apenas do ponto de vista de consumidoras, mas do ponto de vista de executivas, profissionais altamente preparadas para isso. Hoje, assim, Syngenta, fico muito feliz de falar que nós estamos nesse trabalho. Hoje, a nossa líder de negócio na Syngenta Brasil é uma mulher.
Hoje, a nossa líder de marketing na Syngenta é uma mulher. 2 das principais cadeiras, quando a gente fala de negócio, são lideradas por mulheres numa empresa, num ramo majoritariamente masculino. Mas a gente sabe que isso ainda é um pequeno passo. Temos ainda uma jornada muito longa pela frente da conscientização, da importância, né? E eu acho que as empresas precisam trazer essa discussão para a mesa num olhar de negócio, porque cada vez mais isso é uma realidade que veio para ficar. As mulheres, elas contribuem muito para essa pauta, e características que antes, quando você faz um job description do que eu espero de um líder, precisamos quebrar que essas características de liderança se voltam apenas para uma figura masculina, até porque se hoje a gente tem uma realidade do cuidado, está muito associado à figura feminina, o que se espera hoje de um líder é que ele tenha, entre tantas responsabilidades, um cuidado com seu time. Então, por que não enfatizar essa característica de liderança, que é importantíssima, e que faz parte de uma figura feminina? Por que não trazer para esse tema de negócio? Por que a gente traz apenas o tema do cuidado com uma realidade familiar ou privada, como o Ismael trouxe? Não, o cuidado precisa também ser uma realidade pública, das organizações, cuidar das pessoas, cuidar dos meus talentos. Isso é falar de negócio, né? Então, eu acho que a gente precisa debater mais esse assunto. Perfeito, Marcelo. E sua fala me fez lembrar, a gente estava numa reunião em um dos nossos clientes, e um homem trouxe para a gente assim: como é que essa pessoa vai cuidar do meu negócio se não cuida nem da própria família? Né? Então, é legal a gente fazer essa reflexão. Em tempos de liderança empática, liderança humana, o cuidado está super relacionado a tudo isso, né? Então, gente, agora eu queria ouvir de vocês assim, quais as ações práticas que as empresas podem fazer para despertar esse interesse e envolver homens na pauta da equidade. Queria começar ouvindo o Ismael. Olha, eu acho que muita gente ainda está engatinhando, mas tem bons exemplos. Eu costumo dizer que o primeiro deles deve começar da liderança, né? Quando a gente pensa nisso, que a gente estava conversando agora há pouco, sobre essa noção do líder que cuida, quando a gente tem ainda presidentes, VPs, diretores, que muitas vezes a gente não sabe nem se tem filhos ou se não, que não se comprometem a levar crianças para o médico ou outras coisas, como é que a gente vai querer que todo mundo que está abaixo deles na cadeia de comando, na hierarquia da empresa, sigam esse exemplo? A pessoa vai entender que não há espaço para isso, a família fica do lado de fora quando eu entro aqui nesse ambiente de trabalho. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa mudar. É muito comum a gente ainda ouvir coisas do tipo: cadê a mãe dessa criança? Não tinha ninguém que podia fazer isso. E, gente, não, somos pais, somos responsáveis, precisamos ser responsáveis também. Isso faz parte de uma construção ampla dessa noção de cuidado, dessa noção de responsabilidades, e que acho que o Marcelo explicou tão bem, né? A gente precisa disso nas pessoas hoje em dia que estão nas posições. Então, eu sempre costumo dizer que treinar a liderança para perceber que esse exemplo arrasta, né? Arrasta com pessoas para tomarem decisões diferentes, para entenderem que há espaço para isso, costuma ser um ótimo primeiro passo. Não é simples, né? Muitas vezes a pessoa que está numa posição de poder pensa: mas eu cheguei até aqui por conta disso, e não pensa que cheguei até aqui apesar disso. Então, acho que tem algo para a gente enfrentar nesse sentido. E eu considero que criar espaços em que isso seja possível é uma outra maneira. Um ambiente cultural inclusivo que entende isso como um valor, né? A gente precisa pensar, por exemplo, que antes da pandemia, muitas vezes, eu prestando consultorias para algumas marcas, ouvia coisas, mas a gente não sabe quem é pai e quem não é, né? De repente a gente estava na casa das pessoas, vendo pela tela umas crianças passando, chegando, entrando. Gente, isso faz parte da nova realidade de trabalho, isso faz parte da nossa compreensão e deveria fazer parte do que a gente entende como benefícios, como várias coisas que as empresas têm condições de fazer. Nesse sentido, eu entendo que compromissos públicos ajudam muito. É muito comum, né, que a gente pense nisso como indivíduo. Fulano é um pai que participa, né? Fulano é um bom exemplo de pai que faz isso. Não, a gente quer um compromisso público de que há essa noção. Quando a gente pensa, por exemplo, em licença paternidade, eu acho que é um dos grandes exemplos que a gente precisa enfrentar no Brasil, né?
A licença paternidade legal no Brasil tem um mínimo de 5 dias. Para empresas que são empresas cidadãs, a gente pode estender até a 20. E quando a gente pensa nisso, que recado que a gente está passando por um pai, quando a mulher pode tirar 4, 6 meses e ele tira 5 dias? O seu lugar não é aí com a família. O seu lugar é aqui, com a gente, trabalhando, gerando dinheiro, gerando renda. E a gente precisa mudar essa noção. A mãe da criança, né, no caso de um casal heterossexual, vai passar pela maior transformação da vida. Tem um ser novo naquele seio familiar que precisa de todo o amparo, cuidado, né, até para divisão de tarefas, não sobrecarregar uma pessoa só. E a gente continua passando um recado que ali não é o lugar. Tanto é que no Brasil hoje, né, não sei quem conhece esses dados, mais de 60% dos pais não acompanharam o nascimento dos seus filhos, apesar da gente ter leis de acompanhantes que garantem isso como um direito, né, das famílias. Mais de 30% dos pais não tiraram um dia sequer de licença paternidade, mesmo os 5 dias, muita gente não tira porque tem medo de como isso vai ser percebido na empresa. Então tem muitas coisas, né, essa rede de segurança, essa rede de apoio que a gente precisa, como companhias, como sociedade, entender que precisamos enfrentar juntos. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo dos países em que isso já está um pouco mais resolvido no Brasil do que no Brasil. Não é à toa que quando a gente vai ver os países com maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, né, IDHs, são países em que não há licença paternidade e licença maternidade, e sim uma licença parental, uma licença em que as famílias escolhem como vão dispensar esse tempo. Pode ser que a mulher fique os 3 primeiros meses, os homens 3 meses subsequentes, e depois a família vai dividir de outra maneira. Isso faz com que, por exemplo, o que vocês trouxeram, né, de que as mães ainda interrompem muito a carreira, deixe de ser um fato. Porque se os homens vão precisar sair também do trabalho, se ausentar do trabalho quando têm filhos, essa deixa de ser uma pergunta ou uma carga que recai sobre as mulheres. Então, entendo que as empresas têm um papel muito amplo, até porque hoje, no contexto atual, a gente vê cada vez mais colaboradores entrevistando a empresa de volta quando vão entrar, né? Qual é a política de você sobre isso? Qual é a opinião de você sobre isso? Então, se a gente quer reter talentos, se a gente quer desenvolver pessoas, a gente precisa encará-las dessa maneira, e não só como alguém que está contribuindo para o nosso negócio ali dentro daquele escritório. Total. Então, assim, vou fazer aqui um resuminho de algumas coisas importantes para quem está aí assistindo, porque muita gente pergunta para a gente, né? O Ismael falou, né? Ações práticas. Então, a gente tem os líderes dando o exemplo, né? A questão dos role models, criar espaços para conversa, compromissos públicos também reforçam isso, são ações que a gente pode fazer. A licença parental universal, e felizmente a gente no Brasil já tem algumas empresas, né, que fazem isso. Boticário, a Ruth está aqui, trabalhou bem em relação a esse projeto, muito bacana, tem a Diágil. E também o incentivo de tirar a licença, né? Não é só a gente oferecer a licença para os homens, a licença estendida. É legal também que a gente possa reforçar a importância do homem ficar aí esses dias de licença paternidade. Então, isso também é um outro trabalho que a gente pode fazer nesse sentido de ações práticas para envolver os homens na questão da equidade de gênero. Agora eu queria ouvir o Marcelo. Marcelo, tem algumas ações práticas para a gente acrescentar a essa nossa lista? Acho que o Ismael trouxe pontos e dados muito relevantes, e eu acho que as coisas que eu vou trazer é muito para reforçar muito a fala dele, né? E acho que algo muito prático é como que as organizações elas vão se posicionar, inclusive na forma do trato com os seus funcionários, já começando, por exemplo, com os benefícios. A gente fala, né, o Ismael trouxe, licença paternidade versus a licença maternidade. Existe algo que é por lei, então a lei dá o direito, né, dos 5 dias, mas cada vez mais organizações estão estendendo. Algumas estenderam para 20 dias, outras 30, algumas já estão oferecendo 4 meses, mas a gente ainda percebe que é um passo de formiga aqui no mercado brasileiro. E eu vou muito além de apenas a licença, né? A gente ainda tem muitas organizações hoje que quando vai falar, por exemplo, dos benefícios, vou contratar um profissional de fora, vou te oferecer os benefícios. Se você é mulher, além da licença maternidade, a gente ainda fala, por exemplo, do auxílio creche, a gente fala, por exemplo, do kit brinquedo. Quando a gente vai contratar um homem, a gente não fala desses benefícios, né? A gente não traz para ele, olha, em alguns casos não fala porque acha que para o homem não vai ser importante. Em alguns casos não fala, porque a empresa mesmo não oferece esse benefício para o homem. A empresa oferece para as funcionárias
um auxílio creche, mas não oferece o mesmo benefício para o homem. Então, qual que é a mensagem que a empresa passa com isso? Isso, às vezes, na verdade, acaba mais reforçando o discurso de mas ter uma mulher significa que, se ela vier a se tornar mãe, ela vai ser mais cara. Se ela vier a se tornar mãe, ela vai se ausentar por mais tempo. Então, quando eu coloco na ponta do lápis, então faz mais sentido eu ter mais homens no time. Então, isso só reforça o velho discurso de se manter o status quo. Então, acho que uma ação prática é, de fato, que as organizações olhem e falem assim, como eu vou me posicionar com esse tema? O quanto que eu vou brigar por essa luta de igualdade, que efetivamente eu possa ter, tanto homens e mulheres, ao oferecer os mesmos benefícios, significa que, para mim, o que vai valer realmente é o quanto que você, independentemente do seu gênero, você se preparou, você se capacitou. Temos outras discussões a fazer que vão lá da base, né, do acesso, né, dos gêneros que tem a isso, mas para a gente não se estender muito na discussão, acho que uma ação muito prática passa muito para não só se posicionar, não apenas no sentido de afirmar aonde se encontra, mas fazer isso na prática por meio de ações e políticas concretas. E até aproveitando uma fala que eu peguei aqui no comentário aqui da Melissa Danda, quando ela comentou assim, a desculpa de estar trabalhando muito é perfeita. A empresa tem que saber que está sendo usada desta maneira, pegando aquela fala de, às vezes, os homens não participam, né, dessas discussões, porque eu estou trabalhando muito, porque eu tenho outras coisas que são foco, então eu vou priorizar. E, de fato, é isso que acontece no dia a dia, né? Então, se as organizações hoje, se elas não se posicionam de uma forma concreta da importância desse tema, não só verbalmente, mas em ações e na prática, sempre vai ter espaço para a desculpa de estou fazendo algo que é mais importante. Eu estou... velha conversa masculina. Eu estou garantindo o pão de cada dia de todos nós. Então, não estou entrando na sua reunião, porque é essa reunião que vai trazer o dinheiro para casa, é o que vai trazer o sustento. E a gente tem que quebrar esses paradigmas, a gente tem que quebrar essas realidades. Então, começa internamente com a cultura que a organização quer e passa pelos benefícios, passa pelo exemplo da liderança. Então, quando a gente tem um tema desse e um líder está presente, ele deixa de estar numa reunião de negócio, por assim dizer, para estar numa reunião de equidade, ele está dando exemplo, ele está dando tom. Então, eu acho que passa muito por começar por dentro, arrumar a casa, se auto-reconhecer. E tudo bem se tiver gaps. Acho que o problema não é ter ou não ter gaps. Todos teremos gaps. Todas as organizações hoje, elas possuem. Mas reconhecer e efetivamente querer trabalhar para solucioná-las de forma prática, não apenas no discurso. Perfeito. Uma coisa... Desculpa, Lu. Eu só ia adicionar uma coisa que eu acho muito importante da gente ter em mente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na noção dessa construção dentro das empresas, né? De equidade, de equilíbrio, a gente também muitas vezes precisa educar os homens sobre o papel que eles têm nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida dos filhos, porque se esse cara não aprendeu a cuidar quando era criança, não se desenvolveu dessa maneira, muitas vezes ele nem sabe o quanto esses 5, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses podem fazer diferença na vida dos filhos e filhas. Então, também tem um papel educacional que as empresas podem ter, do tipo, deixa eu sentar e te explicar que, olha, você também está passando por essa transformação. Se os pais dividem a rotina de leitura, as crianças dormem melhor e aí todo mundo consegue descansar. E a gente está atrasado, né? Porque mesmo quando a gente fala de garantir o pão, 42% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, mas não tem 42% de homens que ocupam as principais posições de cuidado. Então tem algo aí que a gente ainda precisa acompanhar. Maravilha, gente. E para finalizar, Su, eu queria te ouvir também sobre essas ações práticas, pensando aí na nossa experiência junto às empresas. Maravilha. Gente, foram tantas ações. Olha, quem está acompanhando a gente, tem várias ações a serem feitas. Ismael e Marcelo pontuaram muito bem. Não vou repetir todas elas, mas eu queria fazer um gancho, principalmente para as empresas que estão num estágio lá no início dessa temática, né? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente sabe que o início também precisa ser dado esse primeiro passo. E falando de início, a gente vem vendo uma grande oportunidade de aproveitar as datas comemorativas
para trazer uma consciência num próximo nível. E a gente está se aproximando agora do mês de novembro, né? Novembro Azul é uma data que se trabalha muito a questão da saúde masculina, que foi pontuado pelo Ismael, que ainda é um assunto em que os homens vão postergando, eles não aprenderam a cuidar de si, e por isso, muitas vezes, eles não vão ao médico apenas para tratar de uma emergência, mas não de forma preventiva. E pensando no bolso da organização, isso é aumento de sinistralidade, né? É sempre muito melhor a prevenção de casos de doença. E aí, entre as doenças, o mês de novembro é o mês do câncer de próstata. Então, pensando na ponta do lápis, um tratamento de câncer é um tratamento muito custoso, que pode eventualmente ser evitado por hábitos mais saudáveis de cuidado na relação deste homem com a sua saúde. Então, eu sugiro e reforço fortemente que a gente aproveite das datas comemorativas. Se na minha empresa a pauta da equidade de gênero ainda não está tão avançada, eu posso, dentro dessa pauta que já existe, trazer um olhar. E a gente está levando e aproveitando esse espaço para comentar que para o Novembro Azul a gente vai estar com o Ismael e alguns dos nossos clientes e algumas das nossas empresas trabalhando exatamente essa pauta do cuidado, fazendo essa reflexão para a segunda página. A gente não vai trazer uma conversa sobre doença, sobre saúde. A ideia é sim provocar um olhar do cuidado para essa provocação de que a gente precisa transformar lá na base, na infância, e fazer esse movimento agora. Então, eu fico, assim, soma todas as sugestões dadas, né, das rodas de conversa, dos toques, aproveitar as datas comemorativas para que essa pauta seja também uma pauta presente no nosso dia a dia. E as campanhas de comunicação interna, gente, também fazer isso. É preciso gerar consciência, e essa consciência, ela não está ainda tão bem disseminada na nossa organização. Então, se eu estou aqui ouvindo esse conteúdo, o que eu posso fazer? Quem sabe pegar essa própria live e mandar, vai ficar gravado, tá no nosso canal do YouTube, tá, vai ficar aqui no nosso LinkedIn, convide outras pessoas para escutar, para ouvir o que a gente disse nessa manhã inteira. Foi um momento muito rico. Não mantenha a informação para si, porque a transformação só acontece quando a gente multiplica, amplifica. Então, a gente faz esse convite para que todos nós sejamos agentes de transformação e que a gente possa levar essa consciência, falar dos benefícios para mais e mais pessoas, para que essa transformação realmente aconteça e se acelere, né? Então, fica esse recadinho. Sei que a gente está chegando no finalzinho do nosso momento juntos. Daria para a gente ficar aqui muito mais tempo juntos, mas eu vou devolver a bola para a Lu e agradecer a oportunidade de compartilhar. Muito bom, gente, excelente. E aí, para finalizar, o comentário da Melissa, né, Melissa? Obrigada aí pela sua participação. O quentinho no coração que dá de ouvir homens falando sobre cuidado. E a gente percebeu aí pelas falas, né, que cuidado tem tudo a ver com o bem-estar. Tanto um bem-estar de nós mesmos enquanto indivíduos, quanto o bem-estar da organização, o bem-estar do planeta, e que a gente possa, né, viver aí, trabalhar para um mundo mais igualitário, mais humano, mais feliz. E como bem disse a Su, todos nós somos agentes de transformação. O pouquinho que a gente faz, que a gente conversa sobre isso com a nossa família, com os nossos times, com certeza a gente está plantando no presente um futuro melhor. Então, agradeço a participação de todos vocês. Que legal estar aqui de novo no nosso Café com Transformação. E até a próxima edição, daqui 15 dias, na quarta-feira, às 8h08 da manhã. Um beijo, excelente dia para vocês. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.